Olá, boa noite. Estamos começando aqui o programa Replay, nessa parceria entre o canal Replay com Tony Souza aqui no YouTube e o site Miséria. Vamos destacar muita coisa bacana durante o programa de hoje. Vamos mostrar para você as obras do estádio Romeirão. Estive hoje pela manhã com o Guto Vital, fizemos um ao vivo para o site Miséria, mas a gente acabou trazendo aqui um vídeo editado, mostrando de forma mais efetiva ali, né, para você ver parte por parte de como estão as obras do estádio Romeirão, a futura Arena Romeirão. Olha, você vai impressionar com o tamanho, com a dimensão da obra e como está o estádio Romeirão. A gente vai destacar daqui a pouquinho para você, tá bom? Vamos falar também sobre um time de futebol aqui do Cariri que está criando, houve uma junção para criar o futebol feminino. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Também nós vamos ter aqui a presença dele que prometeu e veio, está aqui com a gente. Vamos falar muito sobre o glorioso Leão do Mercado. Estamos ao lado do presidente Romeu Caldas, presidente da equipe do Guarani. Romeu, prazer ter você por aqui, Rominho. Não deu certo na terça-feira passada, mas está aqui e muita gente pedindo aqui para trazer informação do Leão do Mercado. Boa noite, Romeu. Boa noite, Tony Souza. Boa noite aí, especialmente a toda a torcida rubro-negra. Terça-feira, infelizmente, teve um contratempo. Passei o dia todo sem fazer nada. Quando foi 4 horas, eu fui chamado por urgência e não consegui sair a tempo não. Mas como eu lhe disse que eu vim hoje, estou aqui presente. Pronto, e aí você, torcedor do Guarani, torcedor que está querendo saber como é que está o Leão do Mercado, pode mandar sua mensagem, tá bom? Deixa aqui no YouTube, manda o teu recado e a gente passa a pergunta para o presidente do Leão do Mercado, tá ok? Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, não está inscrito ainda? Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o teu like, acione o sininho para sempre ser informado quando tiver uma nova postagem, tá bom? E compartilha com a galera. O replay está no ar, já começou, então aproveita, deixa o teu like aí, se inscreve se você ainda não está inscrito aqui no canal. E também segue a gente no Instagram, Replay com Tony Souza no Instagram. Tem muita coisa que a gente não tem aqui no YouTube e a gente aproveita para você, tá certo? Bom, antes da gente conversar com o Rominho sobre o Guarani, também de falar sobre as obras e mostrar para você as obras do estádio Romeirão, vamos falar sobre a Série B do Campeonato Cearense de Futebol, que tem o Cariri, nosso representante na competição. Tivemos a última rodada, a 7ª rodada, o Cariri venceu e olha que tivemos mudanças também de líderes. Vamos ver aí, portanto, a tabela da 7ª rodada. Nós tivemos o time do Itapipoca vencendo o Tiradentes 2-1, para mim foi um resultado surpreendente. O Tiradentes estava bem na competição e esse resultado seria importante demais para o Tiradentes continuar brigando, aí atrapalhou tudo. Foi bom para o Itapipoca, está brigando para não cair. O União empatou 1-1 com o Maranguape, também foi outro resultado que me surpreendeu, eu esperava que o Maranguape vencesse esse jogo. O Iguatu venceu 1-0 o Floresta, se esperava até que o Floresta pudesse ser uma presa fácil para o Iguatu, mas engrossou o caldo. Tivemos o Cariri vencendo 3-0 a equipe do Pacatuba e no confronto de líderes, o Maracanã venceu 3-1 o time do Horizonte. É um resultado. O Maracanã venceu o Horizonte, eu não achava surpreendente não, até porque os dois estão ali no topo. Eu achei que o placar foi até um pouco maior do que se imaginava, né, pela qualidade do time do Horizonte. O Horizonte acabou sendo vencido pelo Maracanã, o Maracanã que é muito bem treinado pelo técnico Júnior Cearense, que já foi campeão ano passado, né, pela Série C. O Júnior continuou com a sua comissão técnica, manteve a base e vem fazendo um bom trabalho na Série B do campeonato deste ano. A gente tem aqui os gols do jogo Cariri 3 contra o time do Pacatuba. O Pacatuba que é o último colocado. Mas vamos mostrar primeiro os gols, né, desse jogo entre Cariri e o Pacatuba. 3-0, teve total cobertura aqui do nosso canal, Replay com Tony Souza. Vamos conferir os gols. Achou o Thiago em posição legal, chutou cruzado! Vibre comigo, galera! Gol! Do Cariri! Marcelo Nicásio é jogador que arrebenta. E olhos nos olhos, mano a mano, puxa para ali no fundo, faz o cruzamento. Olha o Nicásio, de cabeça, ajeitando o Cariri!
Vibre comigo, galera! Gol! É do Cariri! Zé Oliveira! O iluminado Zé Oliveira. Olha o Zé Oliveira, já toma a bola, vai levando na velocidade, entra na área, quem sabe mais um gol do Cariri! Vibre comigo, galera! Golaço do Cariri! Tá aí o vídeo, né? Inclusive essa edição foi feita pelo nosso querido Franco Neto. Um abraço para o Franco Neto. Eu disse, Franco, eu gostei foi da torcida, da edição, que a gente está aí numa pandemia, né? Mas aí a torcida, enfim, foi um dado a mais que o nosso querido Neto colocou aí na edição dos gols. Bom, o Zé Oliveira, inclusive, foi escolhido pela nossa equipe, que estava trabalhando no jogo, como jogador que arrebenta. Ele recebeu o troféu, o jogador que arrebenta aí nessa parceria com a Juartes, tá bom? Um abraço ao nosso amigo Marcelo lá da Juartes. O Zé Oliveira, que jogou demais, jogou muito, fez 2 gols, deu assistência, fez de tudo o Zé Oliveira, né? Mas a equipe do Cariri esteve muito bem. O Marcelo de Cássio, muita qualidade, experiência, enfim. O João Vitor, que pela primeira vez foi titular, já que o time do Cariri acabou dispensando 6 jogadores e ele foi titular pela primeira vez, quando precisou, fez boas defesas, então realmente o time do Cariri esteve muito bem, vitória maiúscula do Índio Caririense. Vamos agora para a tabela de classificação, após a 7ª rodada da Série B do Campeonato Cearense de Futebol. O líder agora é o Maracanã, o Maracanã tem 17 pontos, é o líder com 7ª rodada, todo mundo está igual aí com a questão de jogos. Em segundo agora é Iguatu com a vitória foi para 2º lugar, tem 16 pontos, e o Horizonte em terceiro segue aí com os 14 pontos, né? Tá na briga. Aí o Maranguape é o 4º colocado com 11 pontos, o Cariri é o 5º com 10 pontos, aí já dá adeus, né? Fica a situação muito difícil para o Cariri. O time do Itapipoca, 8 pontos é o 7º colocado, o Floresta 8º com 5 também a União, e o Pacatuba com apenas 1 ponto ganho. O Pacatuba ainda não está matematicamente rebaixado, porque o Floresta e União tem 5 pontos cada um, né? O Pacatuba tem 2 rodadas, o Pacatuba pode chegar aí a 7 pontos, vamos ver como é que a coisa vai dar. O problema é que você tem 2 rodadas para fazer aquilo que você não fez o campeonato inteiro, né? Situação realmente muito difícil para o time do Pacatuba. Teremos rodadas já começando a partir de amanhã, a quarta-feira já tem jogo, a 8ª rodada. Vamos ver os próximos jogos aí. Faltam apenas 2 rodadas para terminar a competição. Então, amanhã nós teremos 2 jogos. O Floresta joga contra o Cariri no estádio Domingão e Horizonte, jogo 3h30 da tarde. Aliás, todas as partidas estão nesse horário, né? 3h30. E o União joga contra o Itapipoca no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia. Então, são 2 jogos aí amanhã. Na quinta-feira, os outros 3 jogos. Maracanã e Maranguape, lá no Raimundo de Oliveira, em Caucaia. No Moraizão, em Maranguape, Tiradentes joga contra o Pacatuba. E no Domingão e Horizonte, o Horizonte enfrenta o Iguatu. Olha só esse confronto aí. O Horizonte não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, porque o Horizonte vencendo, segura o Iguatu aí com os 16 pontos e vai para 17 pontos. E fica tudo para a última rodada. Eu aposto muito que as 2 vagas realmente vão ficar entre os 3 clubes, Horizonte, Iguatu e Maracanã. Né? E aí a gente está vendo que a coisa, né, tá com muita emoção. E aí olha a última rodada, tem Horizonte e Iguatu na rodada desta quinta-feira, né? Ou seja, a 8ª rodada. Olha a 9ª rodada que vai acontecer toda no próximo domingo, dia 1º de agosto. Olha só, aí vem Floresta e União, que podem estar brigando para cair, vamos ver como é que vai ser a rodada de amanhã, mas podem estar aí, decidir, pode cair um daí. Aí vem Cariri e Tiradentes,
né? A turma ali que, enfim, nem cheira nem fede mais na parada, que o Tiradentes acabou tendo um tropeço aí. O Pacatuba com o Horizonte, ou seja, o Horizonte pode decidir com o time já rebaixado. O Pacatuba, de repente, pode ficar rebaixado já amanhã. O Maranguape joga contra o Itapipoca, né? Vamos ver como é que o Maranguape vai para o jogo de amanhã. Dependendo da resultado de amanhã, o Maranguape, de repente, pode sonhar ainda, mas é mais difícil. O Itapipoca aí, enfim, querendo realmente permanecer, vamos ver como vai ser a rodada do meio de semana. E aí o outro jogo que vai pegar fogo, Iguatu e Maracanã. São duas pedreiras para o time do Iguatu, porque o Maracanã é líder, vencendo amanhã, né, já vai para 20 pontos. E o Iguatu, a gente tem que ver como é que vai ficar o Iguatu com o jogo de amanhã contra o Horizonte. Ou seja, o Iguatu tem duas pedreiras se quiser classificar, se quiser subir para a primeira divisão. O Washington Luiz tentando chegar a uma marca importante. O Washington pode ser tetracampeão da Série B. Ele foi campeão 2018 com o Barbalha, 2019 com o Caucaia, 2020 com o Icasa e pode ser campeão este ano com o Iguatu, né? Mas vai ter que vencer essas duas partidas aí contra o Maracanã e a equipe do Horizonte. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Rômulo, você está acompanhando aí a Série B, você arrisca aí algum favorito para conquistar o título e as duas equipes que você acha que pode subir, Rômulo? As duas equipes que eu aposto em subir aí é pelo trabalho que eu conheço, né, da região, o treinador Washington, pelo outro treinador também que eu conheço muito, que é o Júnior Cearense. Eu aposto que quem vai subir aí é Iguatu e Maracanã. São suas duas apostas. Tem alguma decepção para você desse campeonato? Algum time aí decepcionou? Você esperava mais? Eu esperava mais do Cariri. Esperava mais do Cariri? O Cariri poderia estar brigando mais. Mas assim, pelo um time novo, né? Tá aprendendo ainda também o mundo da bola. O mundo da bola é complicado. É difícil, né? Você conhece bem esse mundo da bola, né, Romero? Eu, como funcionário, eu tenho muito tempo. Como dirigente, eu ainda sou novo também. Tem muito o que aprender ainda como dirigente também. Pronto, a gente vai daqui a pouquinho falar com o Rominho sobre essa questão dessa experiência aí como dirigente de futebol. Bom, deixa eu aproveitar rapidinho. O Rochelio Show está deixando boa noite aqui, Tony Rominho. Bom programa aí, parabéns pela matéria da construção da Arena Romeirão. Bateu nostalgia pela antiga e ansiedade pelo novo. Quem vem fazer o jogo de abertura mesmo? Daqui a pouquinho a gente conversa sobre o Romeirão, tá bom, Rochelio? O Edson Alves, salve Tony, aqui no bairro João Cabral, parabéns pela reportagem da Arena Romeirão. No site Miséria, estrutura grande demais com essa arena. Os investidores em nível nacional vão aparecer e investir no Icasa. Quem sabe, vamos aguardar, né? A gente espera muito que invistam muito aqui na região. Saudações icasianas, tomara que o Guaraju volte logo à primeira divisão do Cearense, porque com certeza são mais 6 pontos garantidos para nós. Olha aí, tá vendo? Já está provocando o Edson Alves, que é torcedor do Icasa. Seria muito bom a gente ver o clássico lá no Romeirão. E faz falta esse clássico aqui da região, Guarani e Icasa. Faz muita falta mesmo. Essa rivalidade, o clássico lá no Romeirão. Saudável, né? Até um certo limite é bom essa rivalidade aí. Mas tem certas coisas que ultrapassam demais o limite e o pessoal acaba perdendo a cabeça. Não por conta de nós dirigentes, as torcidas, né? Mas é bom, a melhor coisa que tem no futebol é essa rivalidade entre Guarani e Icasa. Pronto. Daqui a pouco o Rominho vai falar sobre essa rivalidade aqui do Guarani com o Icasa, que está todo mundo realmente querendo. Como era bom a gente ir para o Romeirão e ver Icasa e Guarani jogando, né, com, enfim, o estádio lotado, né, com toda uma atmosfera que vivia. A gente vivia, inclusive, uma semana, né, cheia de muita notícia, de atmosfera, uma coisa muito vibrante antes do jogo Icasa e Guarani. Era realmente um negócio muito bacana. E ficava aquela história de tabu, né? Quanto tempo o Icasa está sem perder para o Guarani? De repente, o Guarani vai e quebra o tabu, e aí o tabu já virou de lado. Aí o Guarani foi que passou um tempo sem perder para o Icasa. Enfim, tudo isso é muito bom. Essa questão desse tabu teve muito empate, né, durante a história. Aí quem vencesse já tomava o mesmo de ano na frente, porque foi muito tempo de empate. É verdade, tinha muito isso aí, foi muito bacana. Bom, finalzinho aqui do primeiro bloco, eu queria falar sobre uma junção super bacana que houve do futebol feminino com o futebol masculino, porque o Infante é uma equipe que vem se destacando, principalmente no Fut7, vai disputar uma Copa Brasil de Fut7, representante aqui de Juazeiro do Norte. E houve uma união com Juaçal, a Juaçal que é forte no futsal feminino e também joga futebol masculino. Inclusive a gente recebeu até uma postagem da nossa querida Laninha, também da Bebel, um abraço para a Laninha, para a Bebel que já esteve aqui,
E falando exatamente, tá aí na imagem, né, você está vendo aí do lado esquerdo o escudo do Infante, do lado direito o escudo do Joaçal. E agora há essa fusão para criar um futebol feminino. Então vai ter o Infante feminino, o Infante Joaçal. A gente já viu algumas uniões assim, por exemplo, tem o Avaí Kinderman no Campeonato Brasileiro, na Série A, que foi a união do Avaí com o Kinderman. Então eles começam chamando Avaí Kinderman, que tem até bons desempenhos na competição nacional. A própria Thaís Ferré, que está hoje na Coreia do Sul, barbalhense, chegou a jogar no Foz do Iguaçu, que tinha uma parceria com o Atlético Paranaense. Era o Foz do Iguaçu Atlético, se eu não me engano, que era nessa parceria. Então, às vezes há essa fusão de duas equipes e eles costumam até, às vezes, agregar o nome, né, das duas equipes, ficar ali com dois nomes. Então, Avaí Kinderman, Foz do Iguaçu Atlético, e agora nós temos aí o Infante Joaçal, né, o time feminino do Infante, já que havia também essa perspectiva. Parabéns aí por essa junção do pessoal, é muito legal ver como o Infante já vem fazendo um trabalho bacana no futsal masculino e agora também com a criação do feminino, tá bom? O Guarani, inclusive, chegou a criar um futebol feminino, chegou a fazer uma parceria. Vocês pensam em trabalhar essa situação também, Rominho? Eu penso em trabalhar essa situação do futebol feminino. A gente tem até, tinha conversado muito antigamente com o Ronaldo Angelim, né? Que ele tem um clube dele, o R4. Provavelmente a fusão com o Guarani seja com o time do R4, o de Ronaldo. Primeiro, inclusive o Marquinhos, lá do Cícero Davi, está mandando um abraço para você também aqui, deixando a mensagem, disse, manda um abraço aí para o meu amigo Romeu Caldas, já está acompanhando também aqui o programa. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem imagens da obra do Romeirão e também tem como é que anda o Leão do Mercado, os preparativos para a Série C do Campeonato Cearense, daqui a pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. E vamos falar da Icanet, o nosso parceiro aqui no Replay com o Tony Souza, o seu provedor de internet no Cariri. A Icanet, que acaba tendo toda uma cobertura no município de Barbalha e também parte de Juazeiro do Norte. A Icanet que não está preocupada em vender velocidade, não está preocupado com o preço, pelo contrário. A Icanet está preocupada exatamente na experiência do cliente. E o cliente possa ter uma internet de acordo com a sua necessidade. Icanet, o seu provedor de internet no Cariri. Entre em contato com a Icanet, telefone é o 99202-5340, 99202-5340, está aqui na tela.
tá bom? O telefone e o WhatsApp da Icanet. E também tem o site icanet.com.br, a Icanet, que inclusive tem um atendimento personalizado. Você tem um contato com a Icanet. Teve algum problema na internet? Você vai ter um contato com assistência técnica, a pessoa vai conversar contigo e às vezes até de casa, através do WhatsApp, você consegue resolver o problema, sem precisar que uma equipe vá até a sua casa. Tem algumas empresas aí que para você entrar em contato com assistência técnica é um problema. Para conversar, só conversa até fechar o contrato, depois o bicho complica. Com a Icanet é diferente. Faça essa experiência. icanet.com.br, está aqui na tela, tanto o telefone e o WhatsApp, como ainda o site da Icanet, tá bom? Bem, vamos começar esse segundo bloco, já para dar aquele gostinho, né, aquele gostinho de saudade e também de curiosidade. Vamos trazer aqui um vídeo que a gente fez das obras do Romeirão, mas inicialmente mostrando o vestiário. Um dos vestiários, porque na verdade o estádio Romeirão vai ter 4 vestiários. São 4 vestiários, então pode ter um jogo rolando no campo e as outras duas equipes no aquecimento dentro do vestiário, para quando terminar o primeiro jogo, a pessoa ir para lá. Ou seja, tem a preliminar, depois tem o jogo principal. Isso pode acontecer e lá tem estrutura. São 4 vestiários para equipes, fora o vestiário para a arbitragem. Bom, vamos ver esse vídeo aí para você já observar como é que a coisa anda na parte dos vestiários do estádio Romeirão. Veja aí. Olha, nós estamos aqui na entrada dos vestiários. Essa parte é exatamente a parte que fica atrás da geral, aquela geral que você já conhece bem do Romeirão. A gente mostrou as imagens aqui da geral, né, que tem aqueles arcos. Nesse local, é um local exatamente que vão ter as entradas dos ônibus. Podem 4 ônibus, são 4 vestiários, então nós podemos ter aqui um jogo acontecendo com 2 times ali numa boa e os outros 2 times ficam se preparando aqui. Terminou o primeiro jogo, os outros 2 times podem entrar para o gramado numa boa, porque não vai ter nenhum tipo de problema, certo? Então, aqui vão ficar os ônibus, toda essa área aqui do vestiário, são 4 vestiários para os clubes. E aqui a gente vai entrar em um para você ver mais ou menos como é que funciona, certo? Então, aqui tem uma área que vai ser colocado para o treinamento, área para treinamento dos jogadores. Quer fazer aquecimento aqui dentro do vestiário, não quer ir para o gramado, ou de repente não tem autorização para ir para o gramado, faz o aquecimento aqui sem nenhum tipo de problema, só entra na hora do jogo. E aqui tem uma área que vai ficar também para o técnico, se quiser, banheiros, enfim, olha aqui o tamanho do vestiário. Área para banho. Isso aqui vai ter uma área para banho, certo? Com sanitários também. E vai ter uma outra área para massagem, fazer algum tipo de tratamento. Então pode entrar. E aqui fica também uma área para fazer massagem ou qualquer outro tipo de tratamento dos jogadores. Então dá para ver, né, o tamanho, a dimensão, a estrutura. Esse aqui é apenas um de 4 vestiários, né, que tem aqui nesse projeto do estádio Romeirão. Então, repito, 2 clubes estão jogando lá numa boa, os outros 2 estão aqui dentro dos vestiários, fazendo seu trabalho de aquecimento. Terminou o jogo, as outras 2 equipes entram no gramado sem problema nenhum, porque os vestiários vão ter estrutura suficiente, certo, para receber os jogadores, todo o time, e eles fazendo o trabalho de aquecimento, massagem, qualquer coisa dentro aqui. São 4 vestiários e lá do lado de fora onde a gente estava, com estrutura também para ficarem os 4 ônibus das 4 equipes diferentes, tudo numa boa, ou seja, uma estrutura realmente muito grande. Tá, e a gente vê esse vídeo hoje pela manhã, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o outro vídeo completo, mostrando parte a parte do que está acontecendo na obra do Romeirão, do estádio Romeirão, nesse momento, né? Já está com mais de 70% da obra concluída. Há uma expectativa de que o estádio seja entregue no mês de outubro. Pelo menos o superintendente de obras públicas, da Superintendência de Obras Públicas do Estado do Ceará, o Quintino, chegou a mandar inclusive um vídeo aqui para a gente, para o programa Replay, meses atrás, na expectativa de que a obra seja entregue em outubro. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais e mostrar
para você detalhes sobre essa questão da obra do Romeirão que está ocorrendo nesse momento, né, aqui em Juazeiro do Norte, tá bom? Mandar um beijo aqui para a Laninha, lá do Infante, que está acompanhando aqui a gente, disse que está acompanhando aqui o programa, abraçando, agradecendo por ter falado aí dessa fusão, né, Infante e Juaçal, tá certo? Um abraço para ela. Presidente Romeu Caldas, já deu para ver ali o vestiário do estádio Romeirão, ou seja, é outra realidade, o que estava acostumado a ver antes, que ficava um estádio, aliás, um vestiário apenas para o Guarani, o outro vestiário com o Icasa, inclusive vocês tinham a chave da porta do vestiário, vai mudar a situação. Era como se fosse uma sede, né? É verdade. Inclusive tinha até uma sala, eu acho que o ex-presidente, não sei se foi criado pelo ex-presidente, o Josafá Figueiredo, né, criou uma sala. Tem a sala lá da diretoria lá dentro. Criou, inclusive botou o nome, acho que era do pai dele? Era a sala da diretoria e abaixo da sala era o departamento médico. Ou seja, era uma sede que tinha o time do Guarani. Aliás, o time do Guarani e o time do Icasa, né? Acabou sendo uma sede das equipes, era uma sede das equipes. Do Icasa, por conta do brasileiro, eu cheguei a frequentar lá também, era bem mais organizado. Inclusive eles ampliaram, fizeram uma reforma, o próprio clube fez uma reforma lá dentro. A ala também era maior, dava para organizar melhor. E aí, o que foi que você achou, pelo menos esse trechinho que você viu aí do estádio? Para quem... A gente que já jogou ali pelo PV, pelo Castelão, vê que o nível vai ser praticamente o mesmo, né? Vai ficar um negócio bacana. Infelizmente não vamos poder ter nossa sede lá dentro, mas vai ficar muito bom, interessante demais. Não vamos poder mais ou menos, daqui a pouquinho eu vou dizer porque pode ser que tenha uma sede lá dentro, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, que aí senão eu vou antecipar a questão do vídeo, né, Guto? Não posso antecipar a questão do vídeo, daqui a pouquinho a galera vai ver. Presidente, antes de falar com o Rominho, eu quero só mandar um abraço aqui para o Suderlon Oliveira, deixando boa noite, alô para Hernandes Mandu e Erlândio Mandu, que estão ligados no seu programa na Vila Andresa, em Assaré. Um abraço a galera de Assaré, a terra do Grande Patativa. O Marcondes Barbosa também deixando boa noite. Tamo junto, valeu Marcondes. Um abraço bem forte. Romeu Caldas, e esse Guarani, como é que está o leão do mercado? O Guarani, Tony, sempre foi uma equipe um pouco complicada, né? Depois dessa confusão que teve aí durante a segunda divisão, a gente está aí tentando reorganizar, mas graças a Deus, quase só, mas estamos conseguindo. E aí você fala, essa confusão que teve na segunda divisão, que confusão foi essa? Que aí o pessoal não está sabendo, e aí, que confusão? Teve confusão no Guarani, e aí, confusão? Não, assim, a confusão que teve é porque saiu várias histórias e sei o quê, inventaram aí várias coisas aí que eu já cheguei em rádio, já falei, já assumi as culpas que eu tive, né? Por ser inexperiente no cargo, mas cada erro que eu cometi serviu de lição, por isso que eu não fiz como muitas pessoas fizeram, abandonaram o Guarani no meio do caminho. Não vou abandonar o Guarani, vou tentar voltar o Guarani para o lugar que ele nunca devia ter saído. E, assim, hoje em dia, para você botar uma equipe na competição, você tem que ter nada consta no FTJ, na federação. Então, assim, hoje, para você conseguir escrever um time na competição, já é difícil. E vice-presidente entregou, secretário entregou, muita gente entregou, mas eu continuo, vou terminar meu mandato, vou tentar terminar meu mandato, porque é uma coisa que eu acho que há 5 anos não acontece no Guarani de um presidente terminar o mandato. Então, assim, eu vou tentar terminar meu mandato e vou para a reeleição também. Eu quero reerguer o Guarani, quero contar com a ajuda de quem realmente quer ajudar, né? Então, assim, hoje como eu digo em todo canto, o Guarani hoje eu deixo as portas abertas para quem realmente gosta, para quem realmente quer ajudar o Guarani e quer trabalhar junto com a gente. O Guarani está de portas abertas. Então, assim, amanhã, no mais tardar, o Guarani está inscrito na Série C do Cearense e vamos iniciar a batalha que já iniciou faz tempo, o planejamento. Tinha fechado até com o Severo, com o Marquinhos, mandar até um abraço para o Marquinhos aí também, o pai dele, Cício Gordo. Mas, infelizmente, o Severo, por ser meu amigo, recebeu uma proposta muito boa. E, assim, eu no futebol não estou para atrapalhar ninguém. Eu acho que a proposta que o Severo teve, uma proposta aí a longo prazo, para ele vai ser melhor do que a que eu podia oferecer a ele no Guarani no momento. E o Severo foi para onde, mesmo? Que até agora o Severo... Ele anuncia aí depois. Que até agora o Severo está fazendo segredo. Mas nada, assim, porque... cara, para você ver como o Guarani é bom, porque só foi anunciar ele, apareceu proposta de vários cantos, até do Rio de Janeiro, Severo, leva mal não, mas eu vou dizer.
chegou proposta para ele. Então, assim, cara, e Severo é um cara muito inteligente, tem uma identidade muito forte com o Guarani, gosta do Guarani. Mas, infelizmente, a coisa que apareceu para ele é uma coisa boa. E eu desejo boa sorte a ele, a Marquinha, a todo mundo que foi para lá. E, se Deus quiser, vai dar certo para nós estudar. Podem dizer para onde é que o rapaz está indo. E aí, quem tem que dizer é ele. Severo, de procurar, Severo, você tem que abrir a boca. Como está trancando aí esse negócio até uma hora. O seu mandato é até quando, Rominho? Até o meio do próximo ano. Então, até agora, o quê? Junho, julho de 2022. Mexeram, né, no estatuto, era 4 anos, aí mexeram, aí botaram só 2, com direito à reeleição. Então, você tem 2 anos ainda, olha isso, você tem mais 1 ano aí para frente para poder ficar no comando do time. Isso. O time do Guarani, quando fez o planejamento para a Série B, havia uma expectativa até de um time subir. Era uma equipe qualificada, né? Tinha bons nomes, inclusive. Começou antes da pandemia com o Filinto Holanda e com o Roberto Carlos. Aí veio aquela questão da pandemia, deu uma parada. Foi quando você acabou assumindo, porque você não era o presidente na época, né? Quando teve a situação. Assim, na verdade, eu fui contratado por Ebim para ser fisioterapeuta. Uhum. E como eu trabalhava já há 12 anos no futebol, eu estava lá ajudando a montar o elenco, né? E eu ajudava, sempre gostei do Guarani, está no sangue, meu pai era doente, era um sonho até dele ter um filho como presidente do Guarani. E eu sempre estava ali ajudando a Ebim a montar o time e tal, não sei o quê. E um dia a gente visitando lá o CT, apareceu essa oportunidade aí, que a Ebim disse, rapaz, está precisando de uma pessoa para montar uma chapa para ser candidato a presidente do Guarani. E eu, numa brincadeira, disse, rapaz, se não tiver ninguém, bota meu nome aí. Pior E a brincadeira virou sério. Virou realidade, né? Mas, assim, é um desafio, né? Que era um sonho, então realizamos e não era do jeito que a gente pensava, mas depois você está dentro do futebol como funcionário durante muito tempo, mas quando você assume como dirigente, as responsabilidades são totalmente diferentes. E é muito difícil fazer futebol no Cariri, muito difícil mesmo. Eu digo assim que é uma experiência que eu não desejo a muita gente, não. Porque é complicado o futebol daqui. Então, a sua intenção realmente é cumprir o mandato, mas reeleição... Vou também. Vai também para a Pelo reeleição? Guarani, eu vou. Ótimo, é bom saber. Então, o negócio está pegando Eu só realmente. saio hoje do Guarani se for para entregar na mão de quem realmente vai ajudar o Guarani. Quem chega para mim, Rominho, entrega aí, que eu estou disposto a... Como eu já fiquei sabendo de projetos que pessoas queriam pegar para realmente reerguer o Guarani e não deixaram no tempo. Mas hoje eu já falei até com o Juraci da Já Presente, mandar até um abraço para ele também, que é uma pessoa doente pelo Guarani, ajuda demais. E é uma das pessoas que hoje em dia é capacitada de pegar o Guarani e dizer assim, sai todo mundo, que agora eu vou sozinho aqui, vou botar quem eu quiser e eu vou levar o Guarani só. Que são poucos que têm hoje a missão e têm essa coragem de fazer isso. O Juraci é um torcedor antigo. Inclusive, ele tem uma propaganda aqui constante aqui quando foca o Rominho. Foca o Rominho aí de novo aí, por favor, Guto e Cleber. Pronto, tá aí, ó. O Rominho aí de lado, do lado do Rominho tem a camisa do Barbalho e tem o nome Jal Presentes. Você tem a propaganda aqui E é gratuita, viu, Juraci? Tô achando que a gente vai ter que fechar, vamos oficializar essa parceria, viu, Juraci? Um abraço para o nosso querido Juraci, que é torcedor emblemático aí do Leão do Mercado. Mesmo sendo torcedor emblemático, ajuda todos os outros. Ele sempre patrocinou aí. Eu não lembro de ter visto patrocinando o Icasa. Já patrocinou já. Já patrocinou o Icasa? Pronto, eu não lembrava. Mas o Crato, o Barbalha, o próprio Campo Grande, eu sempre vi o Juraci patrocinando, chegando junto, que é um desportista e sempre apoia também os clubes aqui do Cariri. Homem, qual foi a grande dificuldade que aquele time do Guarani, que era um time muito forte, depois veio com o Marcinho Guerreiro, que Marcinho Guerreiro sempre fez um trabalho como técnico no Maranhão muito bom, acabou vindo para cá sendo técnico do Caucaia e depois foi para o Guarani. E o cara também teve identificação com o Guarani, como jogador, como, enfim, depois como técnico, acabou chegando junto. Se esperava muito daquele time. Para você, qual foi o grande erro que o Guarani acabou não tendo desempenho de conseguir o acesso? E o pior, que foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, o time caiu. Ou seja, ninguém esperava que aquele time, com os jogadores, com as peças que tinha, viesse a ser rebaixado. O campeonato foi um campeonato muito complicado, acho que para todas as equipes que participaram da segunda divisão do ano passado. Mas assim, o meu principal erro, que eu acho, né? Eu aponto
como o meu, foi a não troca de comando do time. Porque eu cheguei a fazer isso. Quando a gente perdeu o Clássico, eu falei com o Marcinho, conversei com a comissão e disse que a partir do momento do Clássico, o Marcinho não era mais treinador do Guarani. Mas eu ia falar com outro treinador, pedi para o Marcinho ter um pouquinho de paciência, até Marcinho, não, homem, tá bom, beleza e tal, eu aguardo até amanhã. E na mesma hora eu liguei para Oliveira Candé. Eu acho que não é todo mundo que sabe isso, não. Eu liguei para Oliveira, fiz a proposta para Oliveira gosta muito do Guarani, se identifica demais com o Guarani, é muito meu amigo. Homem, vou na hora. Mas faça um favor para seu amigo velho, eu digo, diga. Marcinho é um grande treinador, está começando agora, tem bons resultados. Eu sei que derrota no Clássico aí no Cariri pesa muito, mas dê mais uma oportunidade de um jogo a ele. Se ele perder mais um jogo, eu arrumo minhas malas e vou para aí. Aí eu, tá bom, fui conversei com o Marcinho e disse, o que Oliveira me disse, eu disse ao Marcinho. E no outro jogo a gente pegou o Campo Grande e goleamos o Campo Grande. E de lá para cá nós não perdemos nenhum jogo mais, até terminar o campeonato. Porque nós estávamos ganhando do Iguatu no último jogo, até os 32 do segundo tempo. Inclusive estava se classificando. Estava se classificando em quarto. Em quarto lugar, lembro demais. Levamos um empate e terminamos em último. E quem estava caindo era o Iguatu. Era o Iguatu. O Iguatu é quem estava sendo rebaixado quando o Guarani fez 1-0, lembra? E nós levamos só o empate e terminamos em último. Então, assim, foi um campeonato muito complicado, muito esquisito. Assim, teve pontos que nós perdemos de bobeira, ponto contra o União. A gente estava ganhando o jogo e levamos o gol. Até acho que o Guarani, talvez, o que pesou para o Guarani tenha sido aquele jogo com o União, porque... E o curioso, o União, que todo mundo já estava dando como rebaixado, saiu do Cariri com 4 pontos, né? Porque acabou vencendo o Guarani e empatou com o Campo Grande. Né? E acabou que os dois, foi exatamente os dois que foram rebaixados, tanto o Guarani como o Campo Grande. Então, enfim, passou ali a Série B do Campeonato Cearense. E aí, como foi o pós-segundona? Não, o pós-segundona, na verdade, antes mesmo do pós, muita gente já saiu, né? Então, assim, eu não podia sair. Você já terminou meio que sozinho ali na diretoria? Assim, o vice-presidente, o Rafael Xenofonte, concluiu o campeonato comigo, ajudou bastante. O André, que é uma pessoa que nunca saiu. Mas os demais, assim, que saíram porque quiseram. E, assim, eu também não podia deixar o jogador, que vieram muitos jogadores, correr por mim, para me ajudar, porque ele já tinha trabalhado comigo. Então, assim, eu tentei fazer de tudo e fiz, como muitos jogadores confirmam. Tinha um momento ali que era difícil até da pessoa arrumar as coisas, até para a sede mesmo, mas nunca deixei faltar nada para jogador, para nada. E, assim, as dívidas hoje que ficaram no Guarani foi de um patrocinador que prometeu um patrocínio e não chegou junto. Patrocínio Master, e não chegou junto na hora de pagar. Então, assim, minha dívida hoje da segunda divisão foi praticamente essa. Só a do patrocinador. Se ele tivesse chegado junto no patrocínio que ele prometeu, a gente tinha resolvido. Não tinha tido problema nenhum. Não tinha problema nenhum, não. E no caso, Rominha, hoje ainda tem pendências com jogadores? Tem, poucas. Alguns jogadores, por consideração a mim, dispensaram. Não, a empresa não dá mais nada não, tá bom, a gente foi rebaixado. E alguns já dispensaram também, já disseram assim, não, pode contar comigo aí, vamos voltar ao Guarani. E tal, vários jogadores bons, e o time do Guarani, rapaz, querendo ou não, era um time bom. Não é à toa que todos os jogadores estão empregados, a maioria dos jogadores estão empregados em equipe boa, disputando, foram campeão. O Vitor Salvador está no Iguatu, mas foi campeão com o Oliveira lá no Bahia de Feira. Então, assim, eu montei uma equipe no dedo. Para brigar. Para brigar, para ser campeão, mas tem coisa que acontece só no futebol, né? É verdade. E essa terceira divisão, qual o planejamento que você já tem? Tentou o Severo, não deu certo, essa situação. Logo depois que anunciou, surgiram essas propostas, o Severo acabou não ficando. E agora, já tem um novo treinador, já está trabalhando nessa situação? Tem, está se encaminhando já para anunciar aí em breve, assim que acabar a segunda. Ou seja, então o treinador está trabalhando na segunda. Está trabalhando. Tanto treinador como vários jogadores que eu já contactei, que a gente praticamente já acertou, mas agora, uma das coisas que eu aprendi é que eu só anuncio o jogador quando tiver com o contrato assinado e no bid. Como diz o Mirandaço, tá assinado, tem que estar assinado no papel. Tá no bid, não, e tem que estar no bid, porque se não tiver no bid, meu amigo, o cabo rasga o contrato e vai para outro clube. É verdade. Inclusive, mandar um abraço para o nosso amigo Carlos Alberto Miranda, porque o jogo que a gente narrou na semana passada, aliás,
É verdade, na semana passada, não, foi no domingo, né? Que foi o campeonato cearense do Cariri com Pacatuba. E aí eu lembrando pro Mirandaço, e aí eu disse a ele, Mirandaço, vou fazer uma homenagem a você. E aí esse Vibre Comigo Galera, era exatamente dessa forma que o Miranda gritava os gols. Quando entrava a bola, ele, Vibre Comigo Galera. Então eu fiz aquilo, eu disse, Mirandaço, eu vou fazer um plágio homenagem. Não vou estar lhe plagiando, mas na verdade fazer uma homenagem a você. E aí por isso que eu fiz nunca tinha feito dessa forma e acabei fazendo para fazer essa homenagem ao nosso querido Carlos Alberto Mirandaço, que narrou tantos e tantos gols e tem uma identificação muito boa também com o Guarani. O torcedor do Guarani gostava muito do Miranda, né? Miranda dava sorte. Os caras diziam, rapaz, Miranda é pé quente. Mirandaço, quando narrava, fizemos muitos jogos juntos, inclusive no time que subiu em 2009. Eu era setorista do Guarani na época pelo timaço, que era Timaço da Vale, acho que era Timaço da Vale, e o Miranda estávamos lá na Batalha do Elzi Cabral. Foi assim que eu comecei a chamar, que foi Guarani Tiradentes, no estádio Elzi Cabral, em Fortaleza, o campo do Ferroviário, e o Guarani ganhou 1-0. E eu lembro que terminou o jogo com um jogador expulso e eu acho que 2 jogadores saíram machucados, não tinha mais como mudar. Júnior Negão quebrou. Não foi, saiu expulso o Thiago Santos, aí saiu machucado, acho que o Rio do zagueiro. E Júnior Negão. E eu não, o Júnior Negão não estava nesse ano, não. Isso aí foi em 2009, foi Luiz Carlos Mendes, que era o técnico na época. Foi Lula. Que foi 2009. E teve outro jogador que saiu machucado perto, acho que foi o Bimba, saiu perto machucado, ou foi o Mica, não lembro agora. E aí ganhou de 1-0 e tinha que esperar o jogo do Quixadá. E aí o Quixadá não ganhou o jogo, empatou, o Lequinha acho que fez um gol de empate. Gol de falta, foi Lequinha. Isso, e aí eu lembro que eu fiquei arrodeado pelos jogadores todos escutando o jogo. Quando terminou, a galera comemorou, foi uma resenha grande, mas foi um jogo quase ataque contra a defesa. O Guarani fez 1-0 e o que o Valdo pegou nesse dia foi uma coisa extraordinária. Inclusive, um abraço para o goleiro Valdo, que aniversariou esta semana. Tanto ele roubava o vento, como ele roubava a bola. Né? O Valdo era um negócio fora de série, nosso querido Valdo. Tem algum jogador que você já tem contrato, algum jogador que você pode dizer assim, está confirmado no time do Guarani? Só os jogadores que é do Guarani mesmo, que é o Bruninho, o meia esquerdo, né? Que terminou agora o contrato, eu não vou mais emprestar ele vai voltar para o Guarani. É o Wesley, o lateral esquerdo. O Israel, volante, e o Elber, um zagueiro. Elton? Elber, zagueiro. Então esses 4 têm contrato com o Guarani. Contrato até quando deles com o Guarani? Até próximo ano, eu acho. Então esses 4 aí, certeza, tá na Série C. Tá. Né? O treinador tá aí jogando a Série B do Campeonato Cearense. Por aqui, já tem história por aqui também. Já tem história por aqui? Rapaz, não queira que eu arrisque não, porque do jeito que você está dizendo aí, eu arrisco já aqui algum nome referente à questão do Guarani. Como é que está então a questão com a diretoria, Rominho? Você disse que estava praticamente só. Como é que você está então trabalhando até para buscar... Até porque você tem que dar uma segurança para o jogador, tem que dar segurança para o treinador. A diretoria hoje se resume em poucas pessoas, né? Hoje é mais o Alisson, que é o presidente do conselho, aí tem o Brandão, tem o Marquinho, o filho de Cício Gordo aí, e o conselho fiscal, que é Juraci, Cício Gordo e o Roberto. Só isso, eu estou terminando... Roberto Alves, que foi o presidente. Estou terminando agora o projeto de mídia, de patrocínio, para apresentar até para o Juraci B e algumas outras empresas que ficaram de receber o projeto. A gente... Tem também uma coisa também que está para acontecer, que se eu ainda não tenho a confirmação, agora eu só gosto de confirmar as coisas quando as coisas estão concretizadas. Se por um acaso der certo, é muito bom para o Guarani, vai dar uma ajuda muito boa a gente na terceira divisão agora. Seria o quê? Uma parceria? Um parceiro com uma empresa? A parceria tá para acontecer também, mas não é nem a parceria com um time, não. Parceria com um empresário amigo meu. Mas é um negócio na justiça que está rolando aí. Tá tentando aí conseguir alguma coisa. Esse negócio de justiça, enfim, vamos para frente. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui, a galera que está mandando aqui, deixando o alô, o Harrison Faustino também está por aqui, o Alan Ítalo, o Edson, toda a administração vai ser municipal ou vai ser estadual? Daqui a pouco a gente fala, que é sobre o Romeirão, né? Deixa eu ver aqui a Belize, deixando boa noite dela aqui também. Zé Romeirão está recebendo visitas para se tirar fotos sobre a evolução das obras. Ainda não, tá, Belize? Ainda não está. Até que a gente teve autorização, já estava com muito tempo que a gente estava tentando essa autorização para poder mostrar, tá bom? Mas ainda não. Esse tempo é do meu amigo Delinha Adriano, de Barbalho. Um abraço aqui para Belize, tá bom? Deixando aqui. Ela falou esse telefone, não entendi aqui. Manda depois novamente, tá bom, Belize? Pedro Saraiva também deixando aqui um recadinho, um abraço para o Pedro Saraiva. Fernando Antônio está no Tianguá,
Ele está perguntando, o Tianguá vai participar, o Tianguá é a terceira divisão, né? Vai participar. Já tem os clubes, você já sabe, porque assim, a terceira divisão, a gente não tem os clubes certos, né? A gente tem que se inscrever para garantir, confirmar a presença. Só sabe segunda-feira, na verdade só terça, né? Que é o arbitral da terceira. Acho que o prazo é o dia 30, né? 30 de julho. Sexta. Até sexta-feira, então. Mas provavelmente o Quixinha tá para voltar. Seria muito bom o time tradicional. O Juazeiro tem que participar, porque senão deixa de ser profissional. Juazeiro Empreendimentos, que já está há algum tempo sem participar. Pode passar 2 anos sem participar, mas o terceiro tem que voltar ativo. E daqui tem Guarani, Campo Grande e Juazeiro, né? Aí tem o Quixadá e parece que o Nova Russas vai também. O Juazeiro só de nome, né? Porque faz tempo que o Juazeiro está em Fortaleza. Né? Mas... Aí tem o Crateús, Nova Russas, Quixadá, Tianguá, acho que dá uns 10 clubes aí. Então vai ser bom. Uma competição. Já tem um regulamento de preferência que você teria? Vamos. Para a gente? Para o Guarani ou já foi apresentado algum para vocês, a federação? Não, dia 3 agora nós vamos definir isso aí. Mas para a gente, cara, que aqui do interior, que a condição financeira não é muito boa, acho que para nenhum time da Série C a condição financeira é boa. Seria melhor regionalizar, né, para o grupo. Pelo menos no meu ponto de vista. Aqui já teria o quê? Aqui já teria 3, Campo Grande, Guarani e Juazeiro. Juazeiro mandando aqui. Mais 2 aqui aqui por perto. E aí teria que pegar as equipes de acordo. Quixadá, se for mandar aqui no Quixadá, fica perto. Dá certo também. Crateús, né? Enfim. Vamos aguardar aí para ver essa situação. Deixa eu me ver aqui. A Belícia dizendo, Barbalho está ligado nesse extraordinário programa. Obrigado, tá bom, Belícia Soares? Beijo para você. O Cícero Vieira também está assistindo aqui. Fala do Verdão, minha vida e casa Verdão. Time do amor. Vanderlô Coimbra, comandante Antônio Show do programa, parabéns ao Romim. Só sabe onde dói quem causa aquele sapato, né? O torcedor do Leão precisa voltar a dar apoio ao clube. O Guarani sempre teve os pés no chão. É aquela coisa, quando eu costumo dizer, só sabe o peso do pau da bandeira quem vai carregar, né? Então, é mais ou menos por aí que está dizendo o Vanderlô, né? E pedindo aí o apoio do torcedor. Realmente é num momento difícil que o torcedor tem que chegar junto. Né, nesse momento que o torcedor precisa abraçar o clube, né, carregar nos braços e levar. E no Guarani tem se fulano estiver lá, eu não ajudo. Se Beltrano estiver lá, eu não ajudo. Pronto, quem quiser ajudar, ajuda agora, que eu estou só. Pronto, não tem mais problema, né? Não tem mais A nem B, não. Não tem mais A nem B, tá só o C, então tá só o R de Romim. Chega para vir ajudar, que é importante. Fernando Antônio daqui, sabe quem vai participar do Cearense Série C 2021? Então o Romim já disse aqui os prováveis, né? Campo Grande, Guarani, Juazeiro, certeza. Aí tem o Tianguá, já foi confirmado aqui, já disse aqui, o Fernando Antônio disse que Tianguá vai participar. Ótimo, Aliança, tem uma Aliança também. Sim, tem uma Aliança que deve participar, tem o Tianguá, aliás, tem o Quixadá, tem Nova que Russas, pode voltar, Nova Russas, Crateús. Né? E eu lembro que essa equipe, o Crateús já montou boas equipes. Eu lembro que tinha até uma vez o Zezinho, teve muito bem lá. Praticamente time de prefeitura, né? Aí tem um apoio maior. Eu lembro que teve uma vez que o ataque era Danilo Pitbull e o Zezinho. Era um ataque muito bom. Zezinho Balada, né? Que eu lembro. O Zezinho chegou a vir para o Ceará muito bem. Até na primeira divisão mesmo, quando o Crateús chegou, os times tinham um receio de pegar, porque já chegava assustando no ano de 2 andares, o Crateús. Era verdade, era uma estrutura muito boa, o estádio lá pequeno, apertado, a torcida chegava junto. Então vamos aguardar, tá certo? Porque aí na próxima terça-feira acredito que a gente já vai ter novidades, pelo menos quanto às equipes que vão participar, já que as inscrições devem ser confirmadas até a próxima sexta-feira, tá bom? Deixa eu me ver aqui mais. A Lied está vendo a possibilidade de um sub-20 em setembro para poder dar suporte às equipes profissionais do Cariri. Boa ideia aí, Vanderlô. Acho que é importante demais, até porque as equipes podem observar um campeonato sub-20 e tirar alguns jogadores ali, né, para ser aproveitado. A Fátima também está mandando aqui o boa noite. O Antônio Coelho, Coelhos Hotel assistindo, abraço. Galera do Coelhos Hotel, Antônio Coelho, Valdete Coelho, os irmãos Coelho. Um abraço bem forte. Do Itarema também. Ainda tem um Itarema, é verdade. Aí até umas horas, né? É verdade. Tem o Trairiense que também nunca mais jogou, né? Acho que não vai voltar agora. O Trairiense não volta mais. O Jardim também parou, rapaz. O Jardim, que era um time que chegou a ter bons momentos na terceira divisão. Tem o Nacional aí não me lembro agora, deu um branco agora o nome dele. Marciano. Rapaz. Do Marciano, né? Não sei se o time foi profissionalizado. Ele está querendo profissionalizar para botar o Nacional. Inclusive tem uma dúvida de onde o Nacional era. Se era de Barbalho, se ia para o Juazeiro, se ia para Milagres. O Nacional está em Mauriti, eu soube que está fazendo uns trabalhos em Mauriti. O Nacional que estava querendo profissionalizar para jogar já a Série C deste ano.
Enfim, vamos aguardar. Pelo menos 10 aí até agora a gente pode contar. Já é 4 da região, né? Pois é, eu acho que a gente vai até surpreender. Havia expectativa até de ter poucos times, podemos ter muito mais times jogando a Série C do Campeonato Cearense. Eu acho que o Crateús, o Atlético Crateús e o Grêmio Tianguá Atlético Clube, está dizendo aqui o Fernando Antônio. Aí o Everton lembrando do Itarema, né? São muitas equipes aqui realmente. E ainda tem o São Benedito aqui, lembrando aqui o Fernando Antônio. E o Vandelô disse Nacional de Missão Velha, nosso querido Vandelô. O São Benedito também, que chegou a ter bons momentos, infelizmente, divergências da diretoria com a política, atrapalhou, como atrapalhou também o Alto Santo, lamentavelmente. Como é que essa questão de apoios da prefeitura, Romy, como é que... já houve alguma conversa com o atual gestor, com o Gleidson Bezerra ou com o secretário Bedimar Júnior, sobre possíveis parcerias, futuras parcerias entre as equipes, entre o poder público e as equipes aqui de Juazeiro? Já. O atual gestor tem a intenção de ajudar os clubes daqui, tanto os amadores como o profissional. O secretário de esporte, o Bedimar Júnior, mandar até um abraço para ele, eu conheço há muito tempo. Um cara muito aberto, muito inteligente no esporte. Tem umas ideias boas para poder ajudar os clubes, né? E assim, a pessoa tem que se conformar com o que vier de ajuda, mas o que a prefeitura não tem a obrigação de bancar um clube só, né? A pessoa tem que ter isso na cabeça também. E os tempos mudaram, as leis mudaram, diferente de antigamente. Mas toda ajuda que vier é bem-vinda, né? O clube que precisa. E assim, a gente está estudando para ver se a ajuda já começa a ser agora na Série C já. Se Deus quiser, vai dar certo. Já começa logo agora. Até porque faz ajuda no planejamento. Porque é uma coisa que o gestor deixou bem claro que ele pretende ajudar, mas de uma forma legalmente, né? Inclusive, assim, a gente viu que tinha problemas no passado. Bem, né? O Icasa reclamou, o Guarani... O Icasa tem certidão negativa, mas o Guarani, na gestão passada, eu acho que recebeu 1 ano só. E foi o primeiro ano só. Dos 4 anos, apenas 1 ano o Guarani recebeu. 3 anos foi bico seco. Foi. Não entrou nada. Aí fica difícil. Porque assim, é aquela coisa, não dá para bancar, não banca. Eu acho que até realmente o município tem outras prioridades. Mas não custa dar um apoio, uma parceria, um patrocínio, é o nome do município. Ajudar porque a gente, querendo ou não, é uma geração carrega, de emprego, vocês também geram emprego. O clube de futebol gera emprego. Carrega o nome da cidade e gera emprego e podemos fazer parceria para a escolinha municipal e tudo. Você falou que está sozinho, então tem essa história, se A tiver eu não ajudo, se B tiver eu não ajudo. Quem quiser, de repente, fazer parte da diretoria ou ajudar essa atual diretoria, como é que deve fazer, Romulo? Só ligar para mim. Então diga o seu telefone aí, pessoal. DDD 88 9911 8694. DDD 889 9911 8694. Manda um WhatsApp lá e diz que tem um projeto, alguma coisa para falar sobre o Leão e nós estamos abertos toda hora. Está aberto para conversar numa boa. Hoje o CT, o Guarani, como é que está a questão do CT, até para o time do Guarani trabalhar, né? Já que não tem o Romeirão, vocês vão ter que... A questão do CT hoje para o Guarani trabalhar é bem de boa lá, é tranquilo. A administração lá é feita lá ainda é feita lá por Ebim, por André, porque lá é outro CNPJ, né? CNPJ do clube... Que lá era da Sopag, né? Sopag é que toma de conta lá. CNPJ do clube, o presidente sou eu. Quem manda no clube sou eu. Mas o CNPJ da Sopag, tem um presidente lá, é a mesma coisa do clube. Aí o clube já não interfere de nada. Mas o CT é para beneficiar o clube. Então, assim, nunca chegaram a falar nada de proibir o clube. Não tem problema nenhum para treinamento. Para moradia, para nada, está tudo liberado lá. Vocês só vão ter que escolher realmente um local para jogar. Já sabe aonde vão jogar? Crato ou vai treinar ou vai jogar no Crato. No estado de Mirandão. Então já está uma conversa para isso já. Pronto. Tá aí já dá para você, pelo menos, torcedor do Guarani, né, ter uma noção mais ou menos de como é que está o Leão do Mercado, como é que está essa questão do planejamento para a Série C. Caso tenha público, né? Aí a gente vai ali para Barbalha. Que de repente pode facilitar nessa questão de público, né? Ou seja, para Barbalha ficaria mais fácil para o torcedor do Guarani. Você acha que seria melhor? Seria melhor, mas o acesso mais fácil. Lá também tem vários torcedores do Guarani em Barbalha. Realmente o torcedor do Guarani lá em Barbalha é bem presente. Então, portão fechado, Mirandão. Com o portão aberto, dando presença, Barbalha. Está aí as opções para o torcedor. O Everton Porto, né? Sou torcedor do Ceará, mas sou fã do clássico entre Icasa e Guarani de Juazeiro. Acho o maior clássico do interior. Concordo também com você. Acho que não conheço um clássico tão forte no interior do estado como Icasa e Guarani. Fernando Antônio, Crateús, Tianguá, Itarema, Arsenal de Caridade
Campo Grande, Guarani de Juazeiro, Calouros do Ar. O Fernando já está botando o time, já fazendo a tabela do campeonato, hein, Fernando? E realmente são equipes aí, porque, por exemplo, o Arsenal de Caridade... Tem o Calouros do Ar também, tem o Calouros do Ar. Calouros do Ar, Arsenal de Caridade, Campo Grande, Guarani de Juazeiro, Tianguá, Crateús. Né? E aí acrescenta Aliança, Quixadá, Juazeiro, né? Juazeiro Empreendimentos, Nova Russas. Né? E a gente ainda não está falando do Limoeiro, que tem um Limoeiro também pode voltar, né? Que pode voltar, que na verdade são 2 limoeiros lá, né? Então, são 2 limoeiros, um que acabou fechando as portas, aí tem um outro, enfim. Vamos aguardar, na verdade, Fernando, temos que aguardar realmente a situação. Rominho, então só para encerrar esse bloco, digo sobre essa questão do Guarani. 4 jogadores já confirmados, lembra aí novamente o nome, Bruninho Wesley, Israel e Elber. Jogadores que têm contrato. É. Você acredita que até quando você pode já falar o nome do treinador e alguns reforços? Tony, eu pretendo iniciar meus trabalhos dia 15 de setembro. 15 de setembro você... Então, mais tardar, meados de agosto aí, a gente está divulgando aí. Mas semana que vem já sai o nome do treinador, que vai terminar a segundona. Provavelmente. O treinador está trabalhando, né? Então já pode anunciar o treinador. E provavelmente dar continuidade já no trabalho que ele já vai fazendo, né? Vamos lá, se liga. Galera, fica ligado aqui no YouTube, fica ligado no Replay com Tony Souza no Instagram, que esse nome do treinador, qualquer momento... Agora ele está caladinho, mas nós estamos trabalhando, né? Porque é difícil. É complicado. Qual foi a grande decepção que você teve nesse princípio de trabalho como presidente? Cara, foi o apoio. O apoio, assim, que quando eu entrei, antes de eu entrar, né? Foi só conversa linda, bonito demais. Qualquer um aceitava. Namoro é bom para casar. Aí eu já era doido mesmo, aí deu certo. Aí depois de lá, aí que o cabo viu, meu irmão, só, hoje mesmo eu conto muito para conversar com o doutor Idemar, um cara que apoia também demais, o dentista, é diretor do Guarani. Sempre teve o Guarani. Gente boa demais, é outro louco também pelo Guarani. E tá lá, todo dia mandando mensagem para mim, perguntando, e aí, o que é que tem de novidade e tal, não sei o quê. Então, assim, o que precisa no Guarani é isso. Quem quer ajudar, eu não posso ajudar financeiramente, mas eu posso ajudar com ideias, com isso, com promoção de... Hoje em dia ficou mais difícil ainda porque a gente não pode mais fazer evento. Antigamente a gente podia fazer um bingo, arrecadava alguma coisa, hoje já não pode mais porque não pode mais reunir muita gente, né? Estão liberando agora. Então o Guarani era conhecido até o ano passado como o time das rifas. Rifa direto. Era rifa direto. Então, assim, a gente tenta um pouquinho, a pandemia, faz uma rifa para pagar isso. Não, vamos fazer não. Quando sair a data do campeonato, sei que todo mundo precisa, o Guarani também precisa, mas quando tiver a pessoa está só explorando torcedor, não. O Guarani realmente precisa aqui, perto do campeonato. Então, quando chegar perto do campeonato, a gente começa a fazer alguma coisa, alguma promoção, ver se dá para fazer algum evento. O torcedor que quiser ajudar, tu conhece jogador tal, indicando alguma coisa, um trabalho de alguém e tal, não sei o quê. Até essas ideias ajudam a diretoria a trabalhar, a gente a trabalhar, né? Melhor, fluir, pensar direito. Às vezes um só para pensar é complicado. É verdade. Tá aí, espero que o torcedor do Guarani tenha aí matado um pouco a curiosidade de como está o Leão do Mercado. O Leão do Mercado está trabalhando e vai tentar montar uma equipe aí para voltar à Série B do Campeonato Cearense, tá bom? O Rangel Couto está deixando um abraço aqui para o presidente Romi, presidente do Guarani, grande profissional, o Rangel. Trabalhei com ele no Cariri, gente boa. Pois é, o Rangel está aí. Quem sabe o Rangel pode também dar uma força para você no Leão do Mercado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Rominho segue aqui com a gente e vamos mostrar as obras do estádio Romeirão, tá certo? Para você ver como é que está a futura Arena Romeirão e as obras que estão rolando por lá. Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Deixa o teu like, compartilha, acione o sininho para você sempre ser comunicado quando tiver uma nova postagem aqui no nosso canal. E segue a gente também no Instagram. Pode ter certeza, esse novo treinador do Guarani você vai ver no Instagram do Replay com Tony Souza. Daqui a pouquinho a gente volta. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual.
Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar da Icanet. O seu provedor de internet no Cariri é Icanet. A Icanet, que faz abrangência de todo o município de Barbalha e parte também de Juazeiro do Norte. A Icanet está preocupada em dinheiro, em questão de velocidade. Ela está preocupada que o cliente tenha exatamente a sua necessidade, tenha um plano de acordo com a sua necessidade. Icanet é o seu provedor de internet no Cariri, tá certo? Está aqui na tela o telefone, é o 99202-5340, é o telefone WhatsApp, e também tem um site da Icanet, icanet.com.br. Icanet, aproveite, tá certo? Você, e seja cliente também da Icanet, se você vai ver que o atendimento lá é personalizado, é super bacana, ainda tem um trabalho muito legal e é uma empresa aqui do Cariri, né? Investe na nossa região. Olha, nós temos parceria com a Torcida K, rapaz, nosso querido Caio César, Rádio Torcida K, tá bom? Que está sempre com a gente, e o Caio César vai estar narrando. Olha, você quer transmissões belíssimas, deixa eu dar o toque aqui para você, olha. 29 de julho, tá bom? Na próxima quinta-feira, 4h30 da tarde, tem Fortaleza e CRB, narração do Caio César, comentários de Débora Arruda. No dia 31, no domingo, 8h30 da noite, tem Ceará e Fortaleza, Clássico Rei. É, meu amigo, Caio César vai estar narrando com comentários do Hugo do Vale, tá bom? Você pode escutar as narrações do nosso querido Caio César, um dos grandes narradores esportivos do Brasil. Rádio Torcida K, aplicativo próprio, e também Rádiosnet, e ainda pode acompanhar no YouTube, tá certo? Você vai ter uma excelente narração do nosso querido Caio César, tá bom? Pela Rádio Torcida K. Aproveite e segue no Instagram o Torcida K também, sempre com muita novidade, tá bom? Um abraço para o nosso grande Caio César. Então, quinta-feira, 4h30 da tarde, Fortaleza e CRB, e no domingo, Clássico Rei, Ceará e Fortaleza, com Caio César narrando pelo Rádio Torcida K, aplicativo próprio, e também pelo Rádiosnet. Vamos conferir, agora sim, que tal conferir as imagens do estádio Romeirão. Vamos acompanhar aqui as imagens do estádio Romeirão? As imagens do estádio Romeirão que a gente fez hoje pela manhã, olha aí. Bom, aí é onde era o estacionamento, vai ser o estacionamento também atual. Era o estacionamento nas antigas, e aí você está vendo lá de esquerda, ó, aí é onde era a escola, João Alencar, é isso? João Alencar, a escola não existe mais, onde tem esse barro. Aí a parte da coberta, essa coberta vai ser colocada ali do lado do estacionamento, né, em direção àquela parte onde a gente tinha antigamente as cadeiras cativas, tá certo? Vai ser colocada aí. E aí são aquelas lojas, são as lojas que vão ficar abertas constantemente, todos os dias, né? Toda essa parte que você está vendo aí são as lojas que vão ficar abertas, né? Essa parte de baixo. E aí na parte de cima é uma parte da arquibancada. Então você vê essa movimentação, as lojas, os espaços já estão todos feitos. Essa parte aí é a parte da Avenida Salgueiro, aí onde tinham os vestiários, a administração e os vestiários de Casa e Guarani. Aí já foram todos demolidos, não tem mais administração, não tem mais os vestiários. Aí vai ser construído uma parte da bilheteria, essa parede que ainda tem vai ser derrubada e vai entrar um pouco mais para ser construída algumas bilheterias. E aí a gente vê que a arquibancada ela é toda fechada, é feito um anel, né? Só que, enfim, você está vendo aí ainda uma parte do que está sendo construído. Aí também aquele arco que fica de coberta, porque esses arcos foram colocados apenas naquele lado da geral, né? Mas vai ser colocado também
do lado ali da Social, como a gente conhece, né? Então aí já é a parte da Avenida Salgueiro, olha o tetinho ali, rapaz, a casa do Erasmo Mendes, que antes ficava ali tomando e assistindo os jogos. Não tem mais como fazer isso, porque eles subiram muito. São 17.230 torcedores a capacidade do Estádio Romeirão. Aí é a parte da geral, onde a galera da Fúria gostava de fazer uma festa grande. É aquela parte lá. Essa aí é a parte que a gente conhecia como social, que tinha cabine de rádio. Então, essa parte aí de baixo é a parte de camarote e essa parte de cima é a parte da imprensa, onde vai ficar rádio, TV, galera de site, enfim. Essa parte de cima aí é a parte das cabines de imprensa e a de baixo, o dos camarotes. Os camarotes que enfim, dá para perceber, né, que são muitos camarotes, um negócio bem bacana. Aí a gente já está já perto do campo, inclusive a informação que nós temos é que o gramado deve ser colocado em setembro, certo? Em setembro deve ser colocado o gramado. Esse trechinho aí é o trecho ainda da Avenida Salgueiro, que era a parte onde tinha os vestiários, e a gente acabou andando, observando inclusive a concretagem de um trecho que a galera colocando aí o concreto, né? Foi feito um trabalho muito bacana, a questão da drenagem, de água pluvial, enfim, a questão também de esgoto, tudo isso foi muito bem amarrado aí pelo consórcio, que é chamado Consórcio Estádio Romeirão, que é um consórcio de empresas que vem trabalhando lá no estádio. Aí a parte da coberta que já existe, que é exatamente onde era antigamente a geral, ainda vai ser colocada aquela lona, tá bom? É apenas a armação, mas a lona que vai fazer realmente a sombra, né, que fica coberta, essa lona vai ser colocada ainda. Aí por enquanto está apenas a questão de armação. E aí o campo, aí eu já fui entrando, quando eu vi essa parte aberta aí, já fui entrando logo. Que esse trechinho, essa rampinha que a gente desceu para poder ir para o gramado, vai ser exatamente a rampa onde vai entrar, por exemplo, a ambulância. Na hora que houver a necessidade, aí, por exemplo, o Guto tá indo aí, é mais ou menos o roteiro que a ambulância vai entrar. Vai ser feita uma rampa de concreto ainda, essa rampa não está feita, e aí vai ser feita essa rampa de concreto. Está sendo feito um trabalho aí na parte que vai ser do gramado, ainda vai ser feita uma estrutura exatamente pela questão da drenagem, como se fosse uma espinha de peixe, né, para depois eles fazerem a amarração e colocar o gramado, que deve ser apenas em setembro. E essa parte foi rebaixada, não é a altura do gramado que a gente conhecia antigamente, foi baixado ali cerca de 1,5 metro a 1,80 m, foi rebaixado para poder ser colocado o gramado. Aí você vê um giro mais ou menos aí que o Guto está fazendo de 360 graus, né, para você ver como é a visão lá de dentro. Vai ficar muito bacana. Eu fico imaginando isso aí lotado com a torcida, como não vai ficar. Aquela parte branca da esquerda é elevadores, vão ficar elevadores ali daquela parte branca da esquerda. E aí essa parte da direita vai fechando ali, a parte camarote, lá em cima a imprensa, e a gente vê que essa aí já é a parte da frente da entrada, que fica em frente à Praça da Bíblia, e aquela parte ali do topo é exatamente o Museu do Futebol, vai ser feito lá o Museu do Futebol. Aí acho que ainda a parte da estrutura, ainda a parte do estacionamento, essa aí ainda é a parte do estacionamento, essa estrutura que está no chão, que ela é até maior, porque vai ser posicionada para colocar e cobrir aquela parte lá das sociais. Então tem que ficar por cima do prédio, né, por cima do prédio dos camarotes e também da questão da imprensa. Aí as lojas, que é o centro comercial, né, que faz parte do projeto, o centro comercial. Essas lojas todas vão ficar abertas, durante o dia inteiro. E aí é uma visão panorâmica. Então só para relatar, eu acho que o Guto não colocou aí, vai ter um trechinho de uma entrada para a imprensa. Acho que não tem aí nessas imagens não, Guto? Até foi muito rápido, tem no vivo lá que a gente fez por miséria. Mas tem uma entrada que quem vai estar nas cabines de imprensa, aquela parte superior lá em cima, que você vê nesse prédio aí que foi feito, vai poder descer e sair já no campo. Não vai ter acesso com o torcedor. Aí é o fosso,
Pronto, é nessa partezinha do fosso que o Guto fez aí e aí do lado, lá na frente, que fica, vai ter uma parte do fosso aí nessa lateral e também do outro lado. Os vestiários que a gente mostrou, inclusive a imagem no segundo bloco, esses vestiários, eles são 4 e estão embaixo da parte da geral. Então, a entrada dos vestiários vai ser daquele lado. Então, são 4 vestiários, além dos vestiários para a arbitragem. E ainda vai ter dentro do estádio, na parte onde tem hoje a sede da Guarda Municipal e do Demutran. Ali vai ser demolido, vai ser feito tipo uma subestação, né? E também vai ter a parte da captação de água da CAGES, de água potável, vai ser construído naquele lado do prédio. Pronto, esse prédio lá na frente, branco, é o elevador. Vai ser feito ali o local para o elevador. E vai ter aí, atenção galera que gosta de fazer vandalismo, se liga no que eu estou falando agora. Vai ter lá dentro do estádio, Juizado da Infância e da Juventude, uma delegacia com cela, aprontou, fica presa lá no estádio mesmo, para depois ser, como diz o meu amigo Demonte Etenório, ser recambiado para a delegacia, para o batalhão. Então, pode ser preso lá sim, viu? E vai ter também a questão do ambulatório. Ó, essa parte aí é a parte da frente e a parte de cima é o Museu do Futebol, certo? Inclusive a informação que eu tenho é que essa parte frontal, que é a entrada do estádio Romeirão, poderá, eu vi aí, há uma ideia de ser feito um concurso com a galera, com grafiteiros, para que aquele que fizer o melhor trabalho possa fazer essa parte ali na frente da entrada. Esse trechinho ali, esse caminho aí por trás, é a entrada dos ônibus, que leva para os vestiários. E aí a gente vê toda, né, a armação, a imponência, né, a dimensão dessa obra. Aí o prédio do Museu do Futebol, e nessa partezinha aí, já é o final do museu, vai ser uma área também para apresentação de slides, reuniões, vai ser toda feita nesse prédio, vai ser funcionar naquele prédio. Pronto, e está aí, está o trechinho onde os ônibus vão entrar, e aí o ônibus entra e desce tem capacidade para 4 ônibus, que é exatamente os ônibus das equipes que ficarão, cada um em um vestiário, caso haja a necessidade da realização de 2 partidas. E aí o Rômio Caldas estava falando aqui, rapaz, infelizmente a gente vai ter nossa sede. Pois, Rômio, eu vou informar para você que a informação que eu tenho é que vai ter também algumas salas que vão ficar lá disponíveis para a Secretaria de Esporte, para a Liga, né? E poderá também ter um local para os clubes. Então, você pode ter, digamos, uma sede, um escritório dentro do estádio. Isso pode ser, agora sim, é uma coisa que deve ser combinada posteriormente com quem vai ficar na administração. Inclusive, alguém perguntou, não recordo agora quem perguntou, quem vai ficar, o Estado ou o município. Inicialmente, a informação que eu tenho é de que o Estado deve ficar por um período e depois deve passar para o município. O Estado, inclusive, era municipal, né? Mas aí o governo do Estado do Ceará deve ficar por um período na administração e depois deve passar para o município, mas uma situação que vai ser pensada futuramente e tem que ser já analisada agora, que é a questão da manutenção, porque a obra está sendo muito bonita. São 17.230 torcedores sentados, que vão ser colocados assentos. Se fosse desse jeito aí, só com o cimentão, né, como a gente conhece, aí podia botar mais de 20 mil pessoas, fácil, 25 mil pessoas, eu não tenho dúvida, mas serão com assento. Então, 17.230 torcedores vai ser a capacidade do Romeirão quando tiver totalmente concluído. Então, terá também essas salas que poderão ser disponibilizadas para a Secretaria de Esporte, para a Liga Desportiva e aí para os clubes, Icasa, Guarani, Campo Grande, né, os representantes aqui da cidade, poderão também fazer parte aí dessa situação lá no estádio. Então, apenas aí para você ver essas imagens de como estão as obras do estádio Romeirão, futura Arena Romeirão. Essas imagens foram feitas hoje pela manhã pelo Guto Vital, nosso cinegrafista aqui do site Misão. Nós fizemos, na verdade, um tour e a gente agradece aqui ao gerente que nos atendeu lá, gerente lá do Romeirão, o Ricardo Souza, e agradecemos. Pronto, tá ali, rapaz. O Guto é meio cri-cri. Eu fui falar, Guto, não tem a imagem não?
Depois ele não foi mostrar a imagem. Aquela portinha, aquele espacinho ali, lá embaixo que você vê escuro, perto ali no pé na base da arquibancada, é aquela entradinha, aquela porta ali, que vai ser de entrada e saída do pessoal de imprensa que vai trabalhar no campo. Então tem a parte lá de cima, né, que a parte do andar superior vai ser o setor de imprensa, então o pessoal de imprensa não vai precisar passar pela torcida. Vai ter uma entradinha e sai lá naquela portinha para ter acesso ao campo quando houver essa necessidade. Obrigado, meu querido Guto Vital, metódico como poucos aí, viu? Chegou e mostrou tudo. Então eu espero ter matado um pouquinho a curiosidade sua que estava querendo ver as obras do estádio Romeirão. Presidente, gostou aí do negócio aí, do riscado aí do Romeirão? O negócio vai ficar bacana, né? Vai ser bom. Vai ser bom e em breve, se Deus quiser, um clássico aí de Casa e Guarani. A minha expectativa é essa, ver Casa e Guarani. Inclusive perguntaram, Tony, quem é que vai fazer a inauguração? E aí surgiram várias situações, que seria o Flamengo, que iriam trazer o Flamengo, iriam trazer outro grande clube. Hoje pela manhã, Guto Vital e eu estivemos acompanhando a presença do presidente da Assembleia Legislativa, o Evandro Leitão, que esteve aqui no Cariri, não sei nem se ainda está, mas ele esteve hoje pela manhã, veio aqui em Juazeiro, foi também em Barbalha, lá na sede da Prefeitura, conversar com o prefeito Guilherme Saraiva, e esteve lá, nós conversamos com o Evandro Leitão e conversamos também com o vice-presidente, deputado estadual, que é daqui do Cariri, o Fernando Santana. E perguntei a ambos sobre essa questão também do estádio Romeirão. E o Fernando Santana, em entrevista, inclusive está no site Miséria, está lá para confirmar, ele disse que a intenção do governador do estado, Camilo Santana, de tentar trazer a seleção brasileira. É um desejo do governador de trazer a seleção brasileira para a inauguração do estádio Romeirão. Vamos ficar na expectativa se realmente isso vai se confirmar, seria muito bom. Confesso sinceramente que para mim o que pouco importa é quem vai vir jogar. Eu quero é ver o Romeirão funcionando, quero ver o estádio, né? Quero ver a torcida na arquibancada, a gente quer ver um jogo de futebol aí, enfim, a gente fica muito na expectativa. Eu, de certa forma, fiquei meio arrepiado, emocionado, a gente que trabalhou há mais de 10 anos aí no estádio Romeirão, entrando no gramado, enfim, convivendo aí com o torcedor, com os clubes, e a gente vê essa estrutura sendo montada. É um novo equipamento esportivo, pode ter certeza disso. É um novo equipamento esportivo, aproveitaram muito pouco do antigo Romeirão e realmente, se a coisa funcionar como está sendo planejada, vai ser um baita empreendimento, com geração de emprego, enfim, uma atração a mais e mais um ponto para que as pessoas venham conhecer aqui no Juazeiro, mais um ponto turístico. O pessoal vai querer. Inclusive, o Gilmac, volante que jogou aqui no Cariri, jogou no Icasa, no nosso futebol cearense, várias equipes, Fortaleza, Horizonte, enfim. Gilmar, quando viu eu apostando que iria ter imagem do Romeirão hoje, ele disse, cara, tá ficando muito massa. Alguns jogadores entraram em contato comigo, enfim. Então tá aí pra galera matar um pouquinho essa curiosidade. Vamos torcer que o Guarani faça bonito aí, tá bom, presidente? Dá certo, se Deus quiser. Tá feito, então. Bom, só chegar aqui, rapidinho aqui, tem mais aqui as mensagens? A galera aí, ó, da página do Guaraju Memes. O Guaraju Memes. Guaraju Memes está sempre acompanhando a gente também lá no Instagram. Um abraço para a galera aqui. Deixa eu ver rapidinho aqui. O Plácido está deixando aqui o boa noite, rapaziada. Show de bola. Grande Eita, Plácido. Saudade do meu carinho. Grande Plácido está no Altos do Piauí. Piauí. Né? Foi campeão piauiense. Um abraço, Grande Plácido. Tem muita identificação também com o Leão do Mercado. Fernando Antônio, eu acho que quem vão subir é Tianguá e Itarema. Já está dizendo aqui que o investimento está lá, então, né? Um abraço, Fernando Antônio. O Anderson Silva, o Guarani tem que subir e sendo campeão, no mínimo pela história do Leão. Estamos juntos. Está aqui o Anderson Silva. O professor... Cadê aqui? Professor, um abraço para o Rômio Caldas. Professor Thales aí, gente Professor Thaleson, tá bom? Um abraço para ele. Guaraju Vídeos, manda um salve para a galera da página Guaraju Memes no Instagram. Tamo junto com o Leão sempre. Um abraço para a galera do Guaraju Memes. Professor Thales, né? O Edson Alves. Como vai ser a administrado pelo Estado? Tem possibilidade, Tony, do Ceará e Fortaleza mandarem jogos na Arena Romeirão pelo Brasileiro da Série A? Já pensou os grandes do Brasil em Juazeiro? Tem condição sim, viu? Inclusive a gente teve informação que até jogos da Sul-Americana poderão acontecer no estádio Romeirão, viu, Edson? Isso aí é possível demais. Vamos prender torcedor do
rapaz, está tirando onda com a torcida de casa aqui, o Guaraju. O Júnior Ribeiro deixando aqui o boa noite, Fernando Antônio também aqui, dizendo que é o pequeno torcedor do Tianguá. E deixa eu ver aqui, o Janderson Alves pedindo, manda um alô para mim, um abraço para você, Janderson Alves, tá bom? Galera, a gente agradece demais a você que acompanhou, esteve conosco aqui no nosso programa Replay, nessa parceria com o site Miséria. Também a gente já também com a Torcida K, do nosso querido Caio César, tá bom? Aproveita, vai lá, acompanha o Miséria nas redes sociais, estamos sempre também com várias plataformas aqui nas redes sociais, sempre entrando ao vivo no Facebook do Miséria, com matérias no site, também no Instagram, acompanha, tá certo? Quer ver o tour total que a gente fez lá no Estádio Romeirão? Vai no Facebook do Miséria que está lá, deu mais de 30 minutos essa caminhada que a gente fez com o Ricardo Souza, que é gerente da obra, tá bom? E a gente quer agradecer também aqui a Joslyn Herbert, que é da comunicação da SOP, Superintendência de Obras Públicas do Estado, pessoal que deu autorização para que a gente pudesse entrar no Estádio Romeirão e proporcionar essas imagens aqui, tá bom? E abraçar o Ricardo Souza, gerente lá da obra também, e a gente agradece demais pela atenção. Rômio Caldas, obrigado pela presença aqui no programa, boa sorte à frente do Guarani, que esse Leão do Mercado suba e que logo, logo esteja na primeira divisão, que eu gosto da resenha em casa e Guarani, eu gosto da resenha do torcedor, eu gosto do fervor lá do clássico, enfim, a gente quer ver Casa e Guarani se enfrentando novamente e de preferência nessa nova Arena Romeirão. Obrigado pela presença aqui e logo, logo a gente vai estar com novidades aqui do Guarani, né? Eu que agradeço aí a oportunidade e gostaria de dizer também aí que o Guarani está sempre de portas abertas e eu estou à disposição, estou precisando. Essa semana acho que sai o nome do treinador no Instagram do Replay, será? Próxima semana sai. Olha lá se não sai antes, viu, gente? Fica ligadinho aqui no nosso Instagram, tá certo? Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Deixa o like, segue a gente lá no Instagram, que a gente tá sempre com novidades. E logo, logo vou trazer uma novidade, vou fazer igual o Rominho aqui. Só bater o martelo e bater a ponta virada, a gente vai trazer novidade para você. Fica esperto aqui no nosso Instagram, que a gente traz novidade logo, logo, de uma situação muito favorável e você vai gostar. Se liga, tá bom? Agradecer aqui o Guto Vital, o Kleber Ferreira aqui na retaguarda aqui do Miséria. Um abraço para você. Se Deus quiser, a gente volta na próxima terça-feira e a qualquer momento a gente pode estar botando outra postagem aqui no YouTube e também no nosso Instagram, Replay com Tony Souza. Uma semana abençoada, um abraço e até a próxima.